agora com o coordenador da Câmara Setorial de Gastronomia da ASIC, o Jósimo Soares. Jósimo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade, né? E a gente já queria saber aí de você, com o fim do ano, né, vai ser um período positivo para quem atua nesse setor aí de bares e restaurantes aqui em Caruaru? Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. A expectativa é bastante positiva, né? Caruaru hoje tem mais de 100 bares aí para você curtir o final de ano, reservar sua confraternização, e a expectativa é muito positiva, né? Conversando com alguns proprietários de bares, restaurantes, pizzarias, o movimento já está dando uma alavancada, né? E muitas reservas já estão sendo feitas. A partir de novembro já começa as confraternizações e a tendência é aquecer até o final do ano, né? E também no começo do ano, muita gente que não tem tempo, né, por conta dos horários. No começo do ano, ainda assim, acontecem algumas confraternizações. Ô Jósimo, vocês conseguem ter, por exemplo, um número de quantas pessoas devem estar frequentando os bares, os restaurantes até o fim do ano, assim, ou até mesmo, como você disse, né, até janeiro? Porque eu mesmo tenho um grupo de amigos que muitas vezes a gente não consegue se encontrar em dezembro e a confraternização fica para janeiro, já emendando com o aniversário de um deles. Na parte do... Por exemplo, se uma casa ela consegue atender uma média de 500 pessoas, né, isso aí vai aumentar uns 20%, 30% até o final do ano, né, nessa casa. Em uma casa só. Imagina num âmbito geral, né, de quantidade de bares e restaurantes que a gente tem aqui. Alguns espaços também já funcionam através de reservas. Então, essas reservas até o começo de janeiro já estão todas preenchidas, né? Esses espaços já estão todos preenchidos, né? Algumas casas, está muito na moda agora, né? A gente ter uma cozinha fechada para aquele determinado grupo, né? Algumas casas aqui em Caruaru estão funcionando dessa forma. Você entra em contato com o proprietário, reserva, e até o final do ano, começo de janeiro, já estão todas preenchidas essas datas. Ô, Jósimo, tem um valor aí, um ticket médio, né? Porque geralmente as confederações, as associações fazem essa média aí de quanto as pessoas devem gastar em determinadas datas, né? E o fim do ano é uma das mais movimentadas, como você mesmo já citou aqui. Vocês conseguem prever quanto, por exemplo, cada pessoa dessa vai gastar nesses locais? É uma média de 50 a 70, né? A partir de R$50. Depende também do menu escolhido, né? Então, por exemplo, se eu vou levar uma turma para uma confraternização de um rodízio de pizza, por exemplo, ele vai sair nessa média de R$40, R$50 por pessoa, já com um refrigerante incluso, né? Agora, a bebida alcoólica, geralmente, cada um paga o seu. Uhum. É o que acontece todo ano, né? Nas confraternizações de empresas, principalmente, né? De alguns grupos de escritórios, né? O pessoal que sempre vai, mas essa média de 40, 50, até R$100, depende do menu, como eu te falei. Uhum. E esse é um momento, assim, que os comerciantes, né, quem tem o seu negócio no setor de alimentação, se prepara, né, e tem que ter uma organização, um planejamento, às vezes, para não faltar comida, né, que a gente vê, às vezes, vai no restaurante, eu tenho uma experiência mesmo que eu fui uma vez, e a gente pediu 4, 5 coisas diferentes, não, esse não tem, esse não tem, esse não tem. Então, assim, tem que ter um planejamento, né, para essa época, não pode deixar tudo para a última hora ou ir empurrando com a barriga. É isso, aumenta a demanda na cozinha e também aumenta a demanda de emprego, né? Muitas casas também contratam temporariamente essa mão de obra extra, né, para que o cliente sempre saia satisfeito. Então, algumas casas também já fecham um determinado menu, para que naquela hora, por exemplo, você vai fazer uma confraternização em determinado restaurante e você escolheu 3 tipos de prato para tua turma. Então, aquela cozinha já vai estar preparada para aqueles 3 tipos de pratos que vão ser servidos, né? Alguns outros já fecham um menu fechado, que a gente chama, que é entrada, prato principal e sobremesa, né? E algum tipo de bebida. Isso facilita a mão de obra, né, daquele determinado restaurante, como também agiliza o processo
o pessoal não está pedindo uma coisa que não tem e também está demorando, né? Quanto mais demora, ruim para o cliente, que ele vai estar lá na espera, na expectativa, e também para a casa que vai estar ocupando uma mesa que poderia estar mais rotativo, né? E assim, às vezes, né, Jósimo, se suja por um período, né? Às vezes não é costume daquele local faltar algum item, alguma coisa assim, ou demorar no atendimento, mas por conta da alta demanda, sem o planejamento, acontece isso, e aí as pessoas saem dizendo, olha, não vá naquele lugar porque é assim, assado, né? Justamente. Mas aí, graças a Deus, eu acho que todos estão preparando, muitas casas estão se profissionalizando cada vez mais, né, e eu acredito que vai ser muito positivo. Mais um ano aí pujante, né, para o comércio de Caruaru, principalmente de bares e restaurantes. Jósimo, para a gente finalizar, né, eu queria que você só reforçasse que a Câmara Setorial de Gastronomia está sempre acompanhando esses movimentos para auxiliar até mesmo os empresários, né, da região e dar algumas dicas aí para quem está começando, para quem está querendo ampliar, principalmente os serviços agora nesse fim de ano. Isso mesmo, a Câmara Setorial da SIC, né, de Gastronomia, sempre vem ao lado do proprietário, né, seja ele de uma cafeteria, seja ele de uma hamburgueria, de todo o trade de alimentação aqui de Caruaru, a gente está junto, né, tem muitos projetos que a Câmara vai executar, era para acontecer em 2023, mas por conta do corre-corre, é muito complicado. E assim, a gente tem que respeitar também o tempo de cada proprietário, né, desses estabelecimentos. Mas ano que vem tem muitos projetos bacanas que a SIC está fazendo, vai realizar, junto aos bares e restaurantes, às cafeterias, pizzarias. Enfim, vem muita novidade bacana aí que a Câmara vai chegar junto com tantos proprietários desses estabelecimentos, como também trazer novidades para Caruaru, e as dicas que a gente sempre oferece, né, e dá aos proprietários é que investam mais, né, na mão de obra, né, valoriza a mão de obra local, valoriza os produtos locais, né, tem muita casa boa aqui em Caruaru, tem outras chegando, enfim, tem muita novidade bacana para que cada um curta esse fim de ano aí, nas confraternizações, tem para todo gosto, né? Eu não gosto de zoada, vai ter um ambiente bacana, mas, né, para todo gosto, né? E a gente só fica feliz aí porque isso alavanca cada vez mais a economia da nossa cidade. Pois é, cresce todo mundo junto. Jósimo, obrigada, viu? Desejo aí um fim de ano excelente para o setor, para você, para todo mundo que faz a Câmara aí de Gastronomia da SIC. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço e um ótimo fim de ano para todos. A gente conversou agora com o Jósimo Soares, coordenador da Câmara Setorial de Gastronomia da SIC, falando aí, né, sobre